E aí, chacoboleiros, bom? Hoje estamos aqui num cenário aqui que a gente sente mais em casa. No campinho e tal, tapetinho aqui, nesse clima maravilhoso aqui de 40 graus de Cuiabá. Clima gostoso, né? Com um representante aqui do futebol. Lenda, amigo. Uma lenda regional aqui, nosso amigo Hugo Alcântara. Como que você tá, Hugo? Pô, beleza, prazer estar aqui participando. Pô, recebi o convite, fiquei lisonjeado de vir bater uma bolinha, uma resenha boa, né? Isso aí. Descontraída, isso que é gostoso no futebol, essas coisas. Hugo, você começou em que time aqui em Mato Grosso, cara? Então, aqui em Mato Grosso, né, Cuiabá, eu sempre fiz minha base no Irapuru, né, de moleque, 7, 8 anos, até os 16 anos foi no Irapuru, depois em 98, tempo, né? Vixe, Maria. Em 98 eu disputei o primeiro campeonato estadual pelo Dom Bosco, né, o técnico era Rogério Oliveira, né, eu joguei pelo Dom Bosco em 98, aí em 99 eu tive a oportunidade de jogar pelo Operário, né, disputamos a Copa Centro-Oeste, tudo, foi uma experiência muito boa também, cara, no Operário. E depois 2000 o Berga, um time que surgiu O do Berga, italiano, eu tinha uma né? camisa do Berga, Porra, era aquela camisa vinho, né? Aquela camisa era bonita. Era bonita. demais. Era bonito. Era uma das mais O bonitas. Berga foi um clube assim que surgiu rápido, com uma estrutura boa, os jogadores daqui, né? Pô, a gente tinha que morar, todo mundo tinha que morar mesmo sendo daqui, tinha que morar junto na República ali, pô. E 2001 fui pro misto. No misto, rapaz, no misto foi um campeonato estadual, onde 5 meses passei no misto, né? Um clube de massa aqui tudo. E aí depois apareceu a oportunidade de sair pra fora, né, cara? Foi do misto que eu saí pra fora. Você sentiu que você se destacou pelo misto, assim, pra ter essa oportunidade? Cara, na realidade, eu sou sincero quanto a minha ida pra fora. Primeiro eu falo que foi Deus. Deus que fez as coisas acontecer. Por quê? Vou explicar. Eu jogava no misto, o treinador era o Éder Tax, que tá aí ainda em atividade, é o professor Éder. E o Éder tinha sido meu treinador no Berg em 2000 e me levou pro misto e falou: Hugo, eu conheço o Regis goleiro, que é aqui de Cuiabá, jogou no Vasco, tudo. Eu conheço o Regis, né? Tem um empresário dele, sócio Nenê, que é de Curitiba, e eles trabalham muito com jogadores aqui pra mandar pra fora, tudo. Fica comigo no misto, faz esse campeonato estadual, vamos tentar ser campeão no misto. E depois, no meio do ano, eles falaram que vai te levar para Portugal. Pô, você fica naquilo, né? Quer jogar tudo e fica na esperança. Claro. E aconteceu que a gente, no misto, tava fazendo um campeonato bom. E na medida que ia fazendo o campeonato, o Éder conversava comigo e falou: Hugo, eles falaram que vai, em junho você vai para Portugal, tudo. E aconteceu que eu joguei pelo misto. E o Nenê, junto com o Regis, cara, pediu, na época era fita cassete minha, né? Não é DVD mais. Levou a fita cassete, levaram pro pessoal lá de Portugal, geralmente, vamos falar o português correto, fez esquema, né? Pô, eu tenho esse jogador novo aqui, não custa pouco e tal, vai pra lá, pô, levaram minha cassete lá. O treinador português, o diretor, que era um amigo deles aqui, também viram, gostaram, e eu fui contratado por uma fita cassete e fui para Portugal. Então foi isso porque que eu falo, é Deus, né, que colocou as pessoas, mas aí tem outros 500, você vai, mas chegar lá, filho, aí você tem que mostrar, né? Aí é outra coisa. É o que eu digo hoje em dia, ir daqui a Portugal, para Espanha, para Itália, eu posso mandar jogador, qualquer um pode mandar tendo conhecimento. Mas aí chegar lá, vai bater e vai voltar. Aí tem que ter qualidade, tem que ter empenho, dedicação pra chegar lá, jogar e ficar, né? É até engraçado quando você fala fita cassete. Deve ter criança aí que nem sabe o que é uma fita cassete. Muita gente que deve nos assistir não sabe. Não deve saber o que é uma fita cassete, cara. Hoje seria nosso DVD, né? Cara, e como que foi viver esse sonho, tipo, que muitos jogadores têm de ir pra Europa, né? Porque quando você pensa em ser jogador, hoje em dia principalmente com o Barcelona, Real Madrid aí, tudo... Muitos nem torcem mais pra time brasileiro, a criançadinha aí. E aí o sonho deles é vou pra Europa, quero jogar na Espanha, na Itália. E você teve essa oportunidade. A gente pensa em ser jogador profissional, tipo, jogar em time grande aqui, né? Mas se aparece uma oportunidade dessa, você não pensa 2 vezes, né? Você jogando na Europa, no Brasil, igual eu tenho uma, entre aspas, tristeza, frustração, assim, entre aspas. Eu não joguei em time grande aqui no Brasil, né? Foram 10 anos na Europa e não joguei. Mas aí eu tenho, por outro lado, a felicidade de ter jogado na Europa, que não é fácil, né, cara? Não é fácil sair e jogar na Europa. Quando eu fui para Portugal, pô, eu cheguei lá com 21 anos. Era muita coisa diferente, né? Por mais que hoje em dia
Portugal você tem comida, né? O idioma não é difícil, o clima é frio, mas não chega a ser tão frio, né? Mas é complicado no começo, eu tive algumas dificuldades. Você sai de um time da terceira divisão para ir para um time da primeira, né? Pô, eu saí daqui pro Vitória de Setúbal, que era a primeira divisão. Então era complicado, né? Eu tive que me adaptar, né? Fiquei 2 meses sozinho, não falei não. Tive que falar, na época eu era noivo, falei não, deixa a faculdade para minha noiva e vem ficar comigo, porque não dá pra ficar sozinho, né? Longe da família. Então no começo é dificuldade, cara. Então tudo na vida, né? E principalmente também no futebol é com dificuldade, com sacrifício. Mas acabou que jogando na Europa também é bom, cara. A Europa é... Quando que foi o momento que você sentiu assim, que você se firmou assim, você falou, nossa, minha carreira vai decolar? Pra mim jogar, pra minha estreia, um zagueiro titular foi expulso, o zagueiro que teoricamente ia ser o reserva, no decorrer da semana machucou, e aí no caso a quarta opção era eu. Eu fui pro jogo, aí na minha estreia, jogamos lá em casa, ganhamos de 2-0, eu fui um dos melhores do jogo, né? E o treinador me manteve. O zagueiro que tinha sido expulso, que era um homem de confiança dele, ficou fora e ele me manteve. No jogo seguinte nós ganhamos de novo e eu fui bem, aí eu comecei a me firmar e jogar. E depois de 4, 5 jogos que eu já tinha feito, o pessoal da diretoria me chamou para renovar o contrato. Então, inicialmente eu tinha ido com 2 anos de contrato. Eles renovaram para mais 2, então fiquei com 4 anos. Aí eu fiquei, tipo assim, mais tranquilo, mas tinha que estar provando, matando um leão a cada jogo, cada treino. Mas o contrato foi tipo meio que, pô, tá dando certo aqui. Eles viram que, tipo, eu fui com 2 anos de contrato, jogador novo, que começou a jogar de titular. E você começa a despertar, outros times já começam a ver, já, né, começa aquele comentário, empresário que vai te procurando, tudo. Aí os caras querem já segurar você, né? Então fez um contrato por mais tempo. No último ano de contrato, né, no Vitória de Setúbal, nós conseguimos ser campeão da Taça de Portugal, que é como se fosse a Copa do Brasil aqui. E na final nós ganhamos do Benfica, pô. O Benfica tinha Luizão, zagueiro, né? Tinha só jogadores de seleção. Então, depois que a gente ganhou esse campeonato, eu falei, agora as coisas encaminharam e agora a carreira vai dar uma alavancada. Você achou que esse foi o maior título da sua carreira, assim, de ganhar de um rival como o Benfica, assim, né? Cara, eu vou falar pra você, o maior título da minha carreira foi esse. Eu digo assim, na Romênia também depois, com mais tempo, eu fui campeão do campeonato romeno. Fui campeão da Taça da Romênia. Na Romênia eu jogava num time grande, né, da Romênia. Um time que era considerado grande, que tinha um poder aquisitivo de dinheiro, era forte, então contratava jogadores bons, né? Então, teoricamente, era mais fácil você conseguir um título. Já no Vitória de Setúbal, em Portugal, não, pô. O Vitória de Setúbal era um time pequeno para médio, que brigava só para não cair, né? O Vitória de Setúbal poderia ser uma Ponte Preta, assim, sabe? Um time... Uma Ponte Preta ganhasse do Corinthians, no caso, agora, né? Tipo isso, né? Então, por essa, assim, por o Vitória ser um time pequeno, por ganhar do Benfica numa final, jogo único, né? O estádio lotado, 70% torcedor do Benfica, 30% do Vitória. Então foi uma conquista muito, muito bonita, cara. E o título que eu, assim, guardo, porque não era fácil, né, cara? Ganhar do Benfica, só jogador de seleção, jogador da seleção da Grécia, que tinha sido campeão da Euro 2004, jogador da seleção brasileira, Luizão, Giovani, atacante, Nuno Gomes da seleção de Portugal. Então era um time, tanto que o Benfica tinha sido campeão português, né? Benfica tinha sido campeão, uma semana antes tinha sido campeão português, né, do ano, aí jogamos a final, conseguimos. Agora, falando aquela parte mais boleira, aquela resenha, lá em Portugal é igual no Brasil? Aquela resenha, galerinha, jogador, tal. Não é, né, cara? Saía pra tomar às vezes, a galera não era muito unida lá? Cara, era, tinha as coisas boas e coisas más. Por exemplo, aqui no Brasil é direto, né? Essa resenha toda hora, né? Tá junto. Lá em Portugal tinha de 15 em 15 dias ou uma vez por mês tinha o jantar, que era dos jogadores, né? Que tirava um dia pra ir, jantava, ficava conversando. Lá eles gostam muito de tomar vinho também, né? Tomava vinho bastante, né? Mas é bom que. Mas não juntava os brasileiros lá e já faziam uma after, né? Que hoje que fala, acabou o jantar, vamos ali pra casa, tomar mais um ali. Tá, sempre tem, né? Você sabe que em Portugal os times tem muito brasileiro, né? Sim. Então os brasileiros a gente se reunia em casa, fazia um churrasquinho, conversava, ficava até mais tarde, né? Brincava, mas é diferente do Brasil aqui, diferente. Lá é mais, digamos assim, que é mais tranquilo, cara. É mais tranquilo que aqui. E aí você saiu
Do Vitória e foi pro Belenenses? Fui pra Acadêmica. Acadêmica, fui pra Acadêmica primeiro, de Coimbra. Depois Belenenses. E na Acadêmica de Coimbra fiquei 1 ano. Depois da Acadêmica, eu fui pra Polônia, né? Cara, na Polônia, então, era... O time que eu fui tinha acabado de ser campeão do campeonato da Polônia, né? Era um time também grande, um dos maiores, né? Que é o Legia Varsóvia, Legia, né? Varsóvia. Inclusive, quando eu cheguei lá, tinha o Roger, que jogou na seleção polonesa depois, né? O Edson, que até foi treinador auxiliar aqui no Cuiabá, em 2015. E eram brasileiros que tinham sido campeão e estavam com moral. Mas lá na Polônia foi uma coisa assim, foi um ambiente meio chato. Porque... Você foi emprestado ou foi contrato? Não, fui, tipo, acabou meu contrato na Acadêmica, eu fui pra Polônia, mas lá, por mais que a cidade era bonita, o clube tinha uma estrutura boa, pagava em dia, só que eu não gostei muito porque lá na Polônia o vestiário era meio dividido, né, cara? Os poloneses ficaram com ciúmes, daqueles cara, times que não gostava de estrangeiro. Cara, e porque no ano passado, o time tinha sido campeão e o destaque foi o Roger e o Edson, que eram 2 brasileiros, né? Que os caras já tinham aquela ficaram invejinha. com muita moral, e no jornal, a revista falava só do brasileiros. E aí no ano seguinte chegou eu e mais o Elton, esse centroavante que jogou no Vasco, no Corinthians, no Flamengo, né? Ficamos nós 4, então imagina, cara. Então ficou aquela coisa no vestiário. E no primeiro jogo, na estreia, nós ganhamos 3-0, gol meu, do Elton e do Roger, só brasileiro. Imagina como ficou, né, cara? Então ficou um ambiente ruim, os poloneses de um lado, nós de outro. E depois lá tinha muito episódio de racismo, cara. Eu e o Elton fomos no supermercado, o cara começou a imitar macaco, eu levei na esportiva, mas o Elton ficou puto, saiu correndo atrás dele pra brigar, cara. Aí, foi uma fase que você não gosta. Por mais que tipo, foi assim, a cidade era muito bonita, cara, Varsóvia, o clube era uma estrutura legal, mas essas coisinhas foram chatas, né, cara? Acabam atrapalhando. Assim, né? Quando eu saí da Polônia, eu voltei pro Brasil nas férias. Eu conheço ainda, né, um empresário que é de Campinas, cara, de Bragança Paulista. Eu dei meu DVD pra ele, né? Aí já era DVD, né? Já era DVD. Eu já tava em contato com ele, né, quando eu tava na Polônia, que eu não tava gostando, né? E eu dei meu DVD e ele tinha conhecimento no Corinthians, cara, Corinthians São Paulo. Quase foi. Fui pro Corinthians, cara. Fui pro Corinthians. Deu meu DVD, o Carpegiani era treinador, tudo. Gostaram, tudo. Fui pro Corinthians. Aí reunião era o pessoal lá daquele era da que MC, ano? 2007. Aí aconteceu reunião com o Rubão, que era o diretor, com o Renato Duprá, que era da negócio da MC lá. Sentei com os caras, reuni, acertei contrato de 3 anos. Aí já comecei a treinar no Corinthians, mas não treinava no campo. Treinava lá com a equipe, mas não treinava no campo. Treinava só físico. Tipo, a imprensa tava filmando ali, eu tava treinando outro campo, porque não tava assinado, mas treinando. Aluguei um apartamento em São Paulo, levei minha família, meu filho, minha esposa, meu pai foi, tudo certo. Falei, pô, tô no Corinthians, beleza. Agora vai virar aqui no Brasil, agora aqui no Brasil. Agora é time grande, pô. Aí comecei a treinar, passou o tempo e nada de eu assinar. Deu 1 mês. Aí eu já me achando meio estranho, falei, peraí. No outro dia cedo, uma quarta-feira, cara, lembro como se fosse eu cheguei pra treinar, o cara me chama lá. Wilton José me chamou. Hugo, nós vimos aqui que você tem uma proposta aqui de contrato, né? Não vai dar para você ficar porque o seu contrato aqui que foi feito, além de ser muito tempo, né, 3 anos de contrato, a gente não tá fazendo contrato assim, e é salário muito alto. O que tinha acontecido? Quando eu cheguei de manhã, e eu meio por fora, né? Cheguei de manhã, tinha acontecido o impeachment do Alberto do Alíbio, o presidente tinha saído, a diretoria toda. Então essa diretoria que tinha tratado comigo... a nova já não queria mais. A nova já não queria, por quê? Já era outra, acabou que eu falei, não. Aí ele falou, não, se você quiser, você fica fazendo teste no time B. Pô, e aí eu já tinha 6 anos de Europa, já tinha, né? Falei, não vou ficar aqui, né? Não vou. E nisso eu já tinha mantido contato com... Como eu tava vendo que tá enrolando, tava mantendo contato com o treinador. Com o primeiro treinador meu em Portugal, do Vitória, Jorge Jesus, hoje ele é do Sporting. E eu falei, mister, lá chama de mister, tô aqui, tô no Corinthians, mas não assinei e tal. E ele no Belenenses. Aí ele, tá, Hugo, eu vou ver. E ele falou, Hugo, a minha primeira opção que ele queria era o Durval dos Santos, que tá no Sport, zagueiro. O que não tem emoções. Isso, que é o cara fez. Fica só serião. E como ele... Mas aí o Durval era o seguinte, o Durval tava no Sporting, pro Belenenses contratar ele, ia ter que pagar mais caro, claro. O salário dele era alto, e tipo, eu era jogador livre e tal, ele me conhecia. Resumindo, ele, Hugo, vem, fui pra Portugal. Deu certo, voltei pro Belenenses.
É isso aí, galera. Se gostou da primeira parte da entrevista com o Hugo Alcântara, vai ter o vídeo 2 e o Hugo vai contar do tempo que ele jogou a UEFA Champions League, hein? Espere aí. Esse foi fera, hein?